ele chegar, meus irmãos, até a cruz não foi fácil. Para Jesus chegar até onde ele estava. E ali naquela cruz, irmãos, quando Jesus estava ali pendurado naquela cruz, que eles pregaram ele ali, meus irmãos, a pessoa imagina bem que quando eles pregaram Jesus naquela cruz, e quando eles levantam aquela cruz para ela cair dentro daquele buraco, que impacto deu, né? Quando aquela cruz desce dentro daquele buraco, quando você joga uma madeira dentro do buraco, que ali as mãos de Jesus com certeza começou a rasgar, mas Jesus ainda vivo ali, meus irmãos, observando tudo, e o que ele estava, a que eles tombavam, eles deixaram Jesus quase nu, né? Repartiu as suas vestes, mas mesmo assim, o que Jesus fez, né, meus irmãos, ali naquela cruz, quando ele olha aquela zombaria, as pessoas zombando, as pessoas mandando ele descer daquela cruz, né? Ele dizia: Pai, perdoa. Jesus pôde ali, meus irmãos, diante de todas as suas fragilidades, ele pôde orar e dizer: Pai, perdoa. Ensinando para cada um de nós, que nós, meus irmãos, quando uma pessoa faz alguma coisa para nós não queremos liberar o perdão, nós não queremos perdoar, e Jesus, ele demonstrou, nos seus últimos minutos ali na cruz, ele demonstrou que nós devemos amar o nosso próximo, mesmo ele sendo o nosso inimigo. O que Jesus diz para os discípulos quando ele ensinava? Olha, se o teu inimigo tiver fome, né? Deixa ele com fome, não dá ele de comer. Se ele tiver sede, dá água para ele, porque fazendo isso, brasa de fogo se voará sobre a tua cabeça. Porque nós, amados irmãos, as pessoas que nos dão presente, que faz o bem para nós, é fácil. Mas Jesus ensinou a nós amar aquele que nos faz mal a nós, aqueles que às vezes nos perseguem, aqueles que não querem o bem de nós, porque fazendo assim, nessa demonstração, meus irmãos, de amor para com o próximo, que nós possamos ganhar muitas almas para o reino de Jesus. Foi através dessa demonstração de amor de Jesus, desse perdão, é que eu e você está aqui nesta noite. Quem era nós, meus irmãos? E antes de conhecer Jesus nos perdoou. Eu, quando ia ficar enfermo, meus irmãos, aquela doença, quem queria saber de Jesus nada? Minha mãe era crente, chamava para a igreja. Eu queria de baile, boates, coisa. Eu não queria saber nada, não, meus irmãos. Não queria saber de Jesus. Mas ali, meus irmãos, eu vejo o quanto Deus, Ele nos ama. E eu fui para a enfermidade. E você sabe quanto tempo eu fiquei ali no leito da enfermidade, sofrendo? Quase 8 anos, meus irmãos. Ele vai lutando, vai com o médico, trata em Uberaba, trata em Ribeirão Preto, trata em Campo Grande, e vai, meus irmãos, minha mãe pelejando comigo todo mês, os médicos, e em casa, às vezes ficava 8, 6 meses internado, aquela luta. Mas apesar de eu ter desprezado no hábito do meu coração, quando tinha saúde, quando estava tudo bem comigo, e ter desprezado a palavra de Deus, Jesus pôde me provar naquele leito de enfermidade o quanto Ele me amava. E às vezes, meus irmãos, nós passamos algo na nossa vida, às vezes pensamos: Deus é mau, Deus permitiu isso comigo, porque às vezes Deus está te provando que Ele te ama, às vezes para te livrar de coisas piores. E ali naquela enfermidade, meus irmãos, às vezes eu não entendia por estar ali. Às vezes eu reclamava, às vezes pedia a morte, pensei em um suicídio ali, mas Deus me trouxe para aquele leito de enfermidade, para que hoje eu pudesse estar aqui pregando a palavra de Deus. Eu sofri ali naquele leito, e ali, meus irmãos, ai de mim se Jesus fosse, jogar no meu rosto aquele que eu tinha rejeitado, mas ali Deus provou. Quando Ele me curou, meus irmãos, eu falei para mim mesmo ali um propósito: se Jesus me tirar daqui, eu servirei o resto da minha vida. Porque ali, meus irmãos, Ele provou que me amava, apesar de ter desprezado.
E olha, meus irmãos, você vê quanto que Deus trabalha. Tem coisa que acontece na nossa vida, às vezes você não entende, às vezes você está passando uma luta, um problema na sua vida, você às vezes até reclama, murmura. Meus irmãos, Deus tem propósito. Os amigos que eu andava, aquelas colegadas que eu tinha no mundo, que eu desprezava a Deus, sabe onde que está hoje, meus irmãos? Preso. Outros já estão na sepultura mortos, morreram matados. Mas Deus estava me livrando através daquela enfermidade. Enquanto eu fiquei ali, meus irmãos, naquela enfermidade, essas coisas estavam acontecendo com eles e Deus estava me livrando. Sabe por que você está aqui nesta noite? Porque Deus tem te livrado você de muitas coisas. Aleluia. Então ali, meus irmãos, quando o Senhor me curou, foi a primeira coisa que eu fiz. E é por isso que eu estou aqui até hoje, por esse Jesus por nada. Porque no dia que eu mais precisei, Ele me socorreu. E nunca abandona, meus irmãos, Jesus por nada. Mesmo que você esteja aqui passando por uma luta, que você não esteja entendendo, a Bíblia diz, meus irmãos, Jesus dizendo para Pedro: olha, o que eu faço agora você não sabe, mas você vai entender depois. Deus sempre tem um propósito, meus irmãos. Lembra que Jó perdeu família, perdeu riqueza, perdeu tudo, mas lá na frente Deus retribuiu em dobro para Jó. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jó, naquele momento que ele estava passando naquela situação, ele não desprezou a Deus, ele não amaldiçoou a Deus, ele não reclamou, ele não murmurou, ele em todo momento ele adorava a Deus. Então, nos seus problemas de dificuldade, de luta, de problema, adore o Senhor. É na adoração que Deus mandará a vitória para a sua vida. Então veja, meus irmãos, que Jesus, ele sofreu, né? Se humilhou. Você sabe, interessante, meus irmãos, que quando ali ele recebia, né, aquelas humilhações, aquelas zombarias, e lá na cruz, Jesus, lá, meus irmãos, né? Se ele tivesse descido de lá, o que seria de mim? O que seria de nós, meus irmãos? Jesus não poderia descer daquela cruz. Jesus, ele tinha que morrer para que hoje eu pudesse ser vitorioso nesta noite. Aleluia. Então, o inimigo, meus irmãos, tem muitos pregadores que pregam por aí que depois que Jesus morreu, diz que houve festa no inferno. É mentira, meus irmãos, não teve festa no inferno. O diabo fez de tudo, usando as pessoas, usando as autoridades, usando os soldados, para que Jesus não morresse na cruz. Porque a morte de Jesus na cruz seria a nossa vitória, seria a vitória da igreja, seria a minha vitória, a tua vitória. Se Jesus desce daquela cruz, meus irmãos, o inimigo fez de tudo para ele descer e para impedir que ele fosse para a cruz. Aleluia. Não foi o que diz em São João 14: eu vou vos preparar um lugar, se eu for, eu voltarei. Era a morte de Jesus na cruz. Ali na cruz ele ia preparar para nós uma morada no céu, meus irmãos. E se Jesus desce, mas quanto, meus irmãos, daquelas humilhações que ele passou, de todo aquele sofrimento, ele pensava em mim, ele pensava em você. Que se ele descesse de lá, nós não poderíamos estarmos aqui nesta noite, adorando o Senhor, glorificando a Deus. Que seria das nossas vidas, meus irmãos, se Jesus não tivesse morrido por nós. Aleluia. Então o inimigo não fez festa não, meus irmãos, porque a nossa vitória foi a morte de Jesus na cruz. E nós temos, nós continuamos lendo, você vai ver que nós temos, mas hoje nós não tínhamos esse direito de estar aqui, nós não tínhamos esse livre acesso, mas através da morte de Jesus na cruz, hoje eu e você podemos estar aqui adorando o Senhor, participando da Santa Ceia. Quem era nós? Às vezes que as pessoas falam lá fora assim: mas que esses crentes acham que é uma coisa, né? Que acham que eles fez tantas coisas erradas e Jesus perdoou, meus irmãos. Foi para isso que ele morreu.
perdoa, perdoa. Senão o sacrifício de Jesus seria em vão lá na cruz do Calvário. Quando o inimigo chegar te atacando você na sua mente, falar que você não é digno aqui, a Bíblia diz assim, Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia diz que o Senhor nos perdoa e joga no mar do esquecimento. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite e vamos participar da Santa Ceia, louvando e agradecendo o nome santo do